a Lilith estudada na astrologia não é um corpo celeste, mas um ponto fictício que tem relação com a posição da Lua. Além do nome Lilith, também é chamada de Lua Negra e Lua Escura. Segundo a autora Ana Maria Costa Ribeiro, Dom Neroman, um astrólogo e cientista francês, a chamou de perigeu da Lua, referindo-se ao momento em que a Lua está mais próxima da Terra. Lilith foi nomeada e associada à astrologia moderna pelo astrólogo britânico Cefarial. É uma figura lendária que aparece em várias mitologias e tradições, especialmente na mitologia judaica e na tradição mesopotâmica. Suas histórias têm origens antigas e se espalharam para diferentes culturas e épocas. Na tradição judaica, Lilith é considerada uma figura mítica que foi a primeira esposa de Adão, antes de Eva. De acordo com algumas versões do mito, Deus teria criado Lilith a partir do mesmo barro que Adão, tornando-a igual a ele. No entanto, Lilith se recusou a se submeter a Adão e a se tornar submissa a ele. Por causa disso, abandonou o jardim do Éden por vontade própria. Nesse mito, ela é retratada como uma figura rebelde, independente e até mesmo demoníaca, frequentemente associada a forças malignas, sendo descrita como uma sedutora que ameaça crianças e mulheres grávidas. No folclore judaico, é considerado um demônio noturno que seduz homens e traz desgraça. Lilith também tem origens na mitologia mesopotâmica, onde era vista como uma deusa noturna associada à fertilidade e à sexualidade. Era adorada como uma divindade que representava os aspectos sombrios e misteriosos da natureza feminina. Alguns estudiosos sugerem que Lilith tem raízes na mitologia suméria, onde poderia ter sido associada a Inanna ou Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Lilith também pode ter representado um aspecto mais sombrio e desafiador de Inanna, associado à sua energia e poder feminino. O livro Conhecimento da Astrologia traz que os assírios, em suas crenças, encaravam Lilith como um demônio, uma entidade sombria que perturbava os próprios espíritos malignos. Mas é, na verdade, na mitologia judaica que Lilith ganha um papel ainda mais intrigante. No Talmud, é descrita como a primeira mulher de Adão, feita da mesma lama que ele, o que a tornava igual, não submissa. Sua rebeldia a fez abandonar o paraíso, dando início a um legado de mistérios e controvérsias. Outras versões a associam a Samael, com quem teria gerado as figuras arquetípicas de Adão e Eva. No Zohar, Lilith é assimilada como a rainha dos demônios, capaz de incitar os homens a trilharem caminhos obscuros. Na Cabala, corresponde ao 10º Sefirot, Malkut, reinando no submundo e na escuridão, incapaz de alcançar a divindade, sempre sujeita a tentações e frustrações. Em meio à mitologia, Lilith se confunde com a figura de Hecate, uma deusa lunar e misteriosa, detentora do conhecimento da magia e envenenadora de seus adversários. Rodeada por serpentes, era a deusa dos ritos sombrios e dos encantamentos. Os gregos a consideravam uma feiticeira, venerando-a nas encruzilhadas, túmulos e locais onde o crime havia ocorrido. Hecate era representada como tríplice, mostrando 3 figuras de mulher com 4 mãos, portando uma chama destrutiva, um punhal, a chama iniciática em forma de serpente e a chave que abria as portas do conhecimento e das regiões infernais. Essa deusa tenebrosa aterrorizava os antigos, mas eles a neutralizavam com o soar de símbolos ou golpes em caldeirões de bronze, buscando afastar seu poder mágico, temível e malfeitor, ou ainda para invocar seus encantos. Lilith é famosa por supostamente influenciar práticas sexuais proibidas, perversões e neuroses, provocando desequilíbrios sexuais. Ela personificava a mulher livre, autoerótica, que não necessitava de uma união legal para satisfazer seus desejos. Deusas como Lilith têm um papel ambivalente, pois são capazes de tomar, mas não de dar.
podem tanto castrar o homem como despertar sua consciência. Lilith é uma figura autônoma, independente, não precisando da figura masculina para ser quem é. Seu legado perdura ao longo dos tempos, continuando a intrigar e fascinar aqueles que ousam mergulhar no universo místico e sombrio da Lua Negra. No livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, está a seguinte citação de Barbara Koutouf sobre Lilith. Toda a mitologia a respeito de Lilith é repleta de imagens de humilhação, diminuição, fuga e desolação, sucedidas por uma profunda raiva e vingança. A Lilith mais amplamente estudada na astrologia é aquela que tem referência com o apogeu da Lua. É vista como uma representação da energia sombria, misteriosa e poderosa, muitas vezes relacionada à sexualidade, à rebeldia e aos aspectos ocultos da feminilidade. Conforme o livro Astrologia, Alcoolismo e Drogas, tem-se dito que Lilith tem seu domínio em Capricórnio e sua exaltação em Gêmeos. Tem sido associada a uma variedade de temas e questões, incluindo a regência dos movimentos feministas, do aborto, complicações sexuais, homossexualidade, amor livre, nascimentos diferentes, reformas sociais e doenças difíceis. No corpo humano pode estar relacionada ao ar e à circulação. Além disso, tem sido conectada a questões de abusos e aberrações sexuais, abortos com risco de vida, controle da natalidade, obsessões e compulsões. Ao pesquisarmos na internet sobre Lilith no mapa astral, podemos encontrar que ela simboliza uma energia mais selvagem, primitiva e intuitiva, que pode ser difícil de expressar abertamente. É considerada um ponto sensível e pode influenciar temas como poder, sexualidade, rebeldia, desapego das normas sociais e busca por liberdade. O livro Os Astros Sempre Nos Acompanham informa que, tanto no horóscopo feminino como no masculino, a posição de Lilith desempenha um papel duplo poderoso. Ela representa tanto a força reprimida e rebelada, como a ressentida e insubmissa. É a vingativa e transmutadora, e também a fatal e sedutora. Ao analisar o signo, a casa e os aspectos associados a Lilith, encontramos ferramentas libertárias, mas também potências represadas. Esses elementos são indícios dos desejos reprimidos e dos assuntos aos quais não devemos nos submeter. Quando essas forças são negadas, a solidão pode ser preferível. Lilith também aborda questões como separações, rupturas, desamparo, a ferida da exclusão, a sexualidade podada e as forças cruéis que tolhem a liberdade de ser dono do seu próprio corpo e desejo. Trabalhar com Lilith é encontrar um caminho seguro tanto para o exílio, ou seja, para recuar a fim de renovar as forças de uma alma explorada, quanto para o retorno. Lilith fala da necessidade de honrar e integrar os aspectos sombrios e desafiadores de nós mesmos. Ao enfrentar os desejos reprimidos e aceitar nossos anseios mais profundos, podemos encontrar um poder transformador que nos liberta e nos permite crescer plenamente. Trabalhar com Lilith é uma jornada para o autoconhecimento, a cura e a expressão autêntica de quem somos, concedendo-nos coragem para abraçar nossa essência mais selvagem e libertar a força interior que nos impulsiona em direção ao crescimento e à autenticidade. Neste mesmo livro podemos encontrar interpretações para Lilith, em cada signo e casa, e elas estão organizadas da seguinte maneira: o exílio, as separações, a insubordinação e a sedução e sexualidade. O PDF Lilith e Priapo na astrologia aponta que Lilith pode corresponder aos seguintes elementos num mapa astral. Ponto de frustração. A pessoa viveria um sentimento inexplicável e constante de expectativa e insatisfação, ainda que a experiência simbolizada pelo signo e casa estejam acontecendo de forma satisfatória. Fator de inversão. As experiências simbolizadas pelo signo e casa poderiam ocorrer de maneira inversa ao esperado, reforçando a insatisfação e a frustração. Contato com outras dimensões. Netuno representa o acesso ao inconsciente coletivo.
Lilith, por outro lado, representaria o acesso ao inconsciente do inconsciente coletivo, além de poderosas qualidades mediúnicas. Mecanismo de evasão ou recepção de energia vital. Pela manifestação de Lilith no mapa astral, a pessoa pode acabar liberando sem intenção uma grande quantidade de energia vital, podendo se esvair completamente, mas também pode absorver essa mesma vitalidade de outras pessoas. Ponto de acumulação de energias não utilizadas. Às pessoas são oferecidos ferramentas e oportunidades para que se realizem e cumpram o seu projeto, mas quando elas não aproveitam, a energia não utilizada se transforma num tipo de lastro, o qual é incorporado nas pessoas, atrasando sua realização. É tudo aquilo que a gente devia fazer, mas a gente não faz. Conteúdos infantis não elaborados. Tendo a Lua uma simbologia relacionada com as experiências primárias da infância, a Lua Negra poderia representar as experiências infantis não vividas. Ponto de carisma. As configurações das quais Lilith faz parte num mapa muitas vezes se caracterizam por um forte magnetismo ou carisma. O livro Astrologia, Alcoolismo e Drogas aponta que Lilith representa tanto a obsessão e o instinto animal primitivo, como também a criatividade e a intuição. Ela provoca a materialização de desejos, acabando com normas e padrões. No lado negativo, pode levar a doenças sérias, impotência, promiscuidade e despersonalização. Lilith está presente nas insubmissões, transgressões e recusas, seduzindo com fascínio e prazer, mas também levando a desejos insaciáveis que podem conduzir à morte ou à finalização da própria vida. No lado positivo, representa a criatividade, a iluminação, a abundância, a intuição, o talento e a compreensão social. Contudo, para que seu efeito seja construtivo, é necessária a maturidade emocional e a disciplina. Sua influência é dinâmica e drástica, podendo ser subversiva devido a complexos de inferioridade ou ressentimentos, mas também pode ser impessoal e intelectual, quando motivada pela criatividade. Lilith pode trazer amadurecimento, negando compromissos sentimentais e sendo capaz de recusar. Por outro lado, pode provocar pesadelos, medos irracionais, rejeições e alienações. Em todas as situações, sua ação é extremista e ambivalente, deixando sua marca no signo, casa e aspectos planetários. A autora sugere no livro que a melhor forma de trabalhar os problemas resultantes de Lilith é procurar a objetividade, a impessoalidade, a consciência social, o lado criativo, o amadurecimento e o desenvolvimento de uma aptidão. Ainda ela aponta o fato de Lilith fazer parte de um eixo, no caso, o apogeu e o perigeu da Lua, dando a entender que, pela questão de polaridade, a casa oposta a Lilith no mapa astral também deve ser considerada, pois ali haveria também um ponto que é conhecido como Priapo, o qual teria analogia com gastos, excessos, falta de limites e reservas. Então, se temos uma Lilith em 20 graus de Câncer, automaticamente o Priapo estará em 20 graus de Capricórnio. Quando Lilith está em trânsito, pode trazer consigo uma série de eventos e experiências significativos, incluindo separações, cortes, sacrifícios, transformações e até mesmo iluminação e iniciação. Pode ser um período propício para uma tomada de consciência e mudanças importantes. Pode levar a situações estranhas e incomuns, bem como atos compulsivos, obsessões e transgressões, dependendo do planeta e da casa em que Lilith está passando no mapa astral. Para lidar com essas energias é essencial despersonalizar, deixando de lado o ego e buscando um propósito mais social e coletivo, alinhado com o planeta que Lilith está aspectando. Dessa forma, é possível aproveitar ao máximo os ensinamentos e desafios trazidos por esse trânsito astrológico. O livro Conhecimento da Astrologia aponta que Lilith traz consigo uma falta de harmonia,
Mas essa energia também serve a um propósito importante: o desenvolvimento do desapego e da impessoalidade. É através dela que a pessoa pode canalizar sua força mágica de forma impessoal, encontrando a criatividade dentro de si e descobrindo seus recursos e talentos únicos, em vez de buscar preenchimento em substitutos externos. A posição de Lilith no mapa astral é associada a questões relacionadas à sombra, aspectos ocultos, desejos reprimidos e aquilo que é rejeitado ou negado na personalidade de uma pessoa. Sua posição no mapa pode indicar áreas da vida onde uma pessoa pode enfrentar desafios em relação a essas questões, mas também pode revelar potenciais talentos criativos, intuição e habilidades latentes. O livro Conhecimento da Astrologia diz que a casa de Lilith mostra áreas em que a pessoa tende a fazer escolhas erradas, que devem ser retificadas para que haja progressão. Pode haver diminuição ou tentação em relação aos assuntos da casa, sendo necessário reavaliar atitudes. Talvez a pessoa possa sentir algum tipo de intimidação e falta de confiança na casa de Lilith, mas por outro lado, também há carisma, encantamento e fascinação. É onde se é tentado a fugir das regras, tomando o caminho mais fácil, e que geralmente gera arrependimentos. Conforme o livro Astrologia, Alcoolismo e Drogas, a presença de Lilith nas casas do mapa astral exige constante maturidade emocional, pois há uma tendência a lidar com o assunto de forma infantil, com mau julgamento e distorções, sendo necessário despersonalizar essa área, deixar de lado o egoísmo e o preenchimento pessoal. Caso contrário, o desenvolvimento da personalidade pode sofrer atrasos. Há casos em que a presença de Lilith na casa pode trazer perdas, atrasos ou recusas, visando conscientizar sobre as dependências emocionais. Em casas cardeais ou proeminentes, Lilith confere um certo fascínio e sedução à pessoa, podendo iludir ou confundir nas circunstâncias da casa, mas também provoca iluminação e brilho. Onde Lilith está, revela nossa maturidade, visão estreita e possíveis infantilidades de julgamento que precisam ser trabalhadas. Este livro ainda aponta o fato de que Lilith assume a natureza do signo por onde passa e indica no homem o ideal ânima e na mulher o ideal ânimos, ou seja, tem relação com o tipo de parceiro que a pessoa procura ou atrai. Então, do que fala a Lilith? Eu coloquei aqui alguns pontos que a gente viu durante o vídeo, como por exemplo, a Lilith pode ser um ponto de frustração, um fator de inversão, pode indicar contato com as outras dimensões e mediunidade, pode ter relação com conteúdos infantis não elaborados, ou, em outras palavras, atitudes infantilizadas, pode significar carisma, tem relação com o tipo de parceiro, pode significar obsessão, tem a ver com o instinto animal mais primitivo, também com criatividade e intuição. Então esses são alguns tópicos relacionados a Lilith. A gente sabe que a casa onde Lilith está é a área da vida onde ela vai atuar, onde ela está se manifestando. E o signo da Lilith é a maneira como ela se expressa, como ela se manifesta. Então aqui eu tenho o mapa da Madre Teresa, inclusive foi o mapa que eu utilizei no outro vídeo sobre a Vesta. Se você ainda não assistiu, o vídeo vai aparecer lá na tela final do vídeo, depois você assiste. Então a Madre Teresa, o mapa dela, tem Lilith em Escorpião na casa 11, como vocês podem bem observar aqui. A gente sabe que Escorpião é um signo que tem muita relação com a casa 8, então com transformação, com intensidade, com os extremos, com poder, com ocultismo, crises emocionais. Então vamos ver aqui, ó. Eu peguei essa interpretação aqui de um dos livros que eu tenho aqui, tá? Então isso não tá saindo da minha cabeça, ok? Então vamos ver o que fala
Se eu não me engano, esta interpretação eu tirei do livro Astrologia, Alcoolismo e Drogas, que eu citei durante este vídeo. Então o que diz aqui, ó? Lilith em Escorpião. Ressentimentos e feridas emocionais. É como eu falei, né? Escorpião é um signo de intensidade emocional. É o signo aonde a água fica sólida, né? Então as nossas emoções ficam lá no fundo. Muitas vezes a gente não solta elas, fica tudo lá. É difícil transformar as situações. Estagnação e privação. Fascinação por coisas mórbidas. Formas negativas ou estados após morte. Ódio e ciúmes. São sentimentos intensos, né? Obsessão também. Sofrimentos por envolvimentos financeiros com outras pessoas, pensões, inventários, seguros e impostos. Fica sujeito a complicações sexuais, a ser molestado, assaltado e também pode se envolver com magia negra. Lilith na casa 11, então. O que fala aqui, ó? Esses indivíduos tendem a mudar de grupo social com bastante frequência, podem se sentir incompreendidos ou magoados por qualquer contrariedade advinda de seus amigos, são em geral críticos cáusticos dos mecanismos sociais de seu tempo, preferem elaborar e alimentar a esperança de reequilibrar a sociedade a partir de um modelo pessoal, e podem ser idealistas, românticos ou até mesmo rebeldes sem causa. Possuem grande perspicácia política e são compelidos interiormente a agir em benefício de seus semelhantes. Muitas vezes acabam mais atrapalhando do que melhorando a situação, pois podem apoiar-se em alguma inadequação interior ao interferir em algum processo. A amizade das crianças merece sua mais verdadeira confiança, coisa difícil de acontecer com os adultos. Da minha percepção, tem bastante sentido essa interpretação de casa 11, tá? Porque a gente sabe que a Madre Teresa esteve envolvida com essas questões sociais e num contexto de crise, de limitação, de desapegos, né? Esse tipo de coisa. Então tem muito a ver com isso. Então a gente também pode entender que a Lilith aqui na casa 11 seria, se ela for considerada um ponto de frustração, a pessoa pode se frustrar com os amigos, né? Com os grupos com quem ela se relaciona, pode se frustrar com a sociedade, com os seus objetivos e metas, né? Porque essa aqui também é uma casa que tem relação com isso. E o fator de inversão é aquela história lá que a gente já viu, né? A pessoa pode desejar as coisas de um jeito nessa área da vida, mas as coisas podem acontecer de outro jeito. Será que a Madre Teresa tinha algum tipo de mediunidade? Eu não sei dizer, tá? Eu realmente não sei dizer. Mas a gente sabe que ela tinha pelo menos um lado espiritual bem forte, né? Porque ela queria se aproximar de Jesus, ela queria seguir os ensinamentos de Jesus. Então isso já é uma espiritualidade forte. Por que eu tenho os dois pontos marcados aqui nesse mapa? É porque a gente viu que a gente tem a Lilith, mas a gente tem o eixo, a gente tem a posição do lado oposto a ela, que seria Priapo. Eu não vou entrar nessa interpretação de Priapo, porque não? Enfim, eu não estou bem informada sobre Priapo neste momento. Então vamos seguir com a Lilith, ok? Beleza? Vamos lá. Vamos para o próximo mapa. O próximo mapa é do Albert Einstein, que tinha Lilith em Áries na casa 10. Daí ele tinha o quê? Priapo em Libra na casa 4. Lilith em Áries quer atenção, tem medo de não terminar o que começou. O orgulho o impede de pedir ajuda. Vive solidão interior com necessidade de aparecer, impulsionado a agir. Geralmente suas aventuras são desastrosas. Quer ganhar, ser o primeiro e se frustra. Aí está sua vulnerabilidade, porque precisa continuar indo em frente. Insatisfação. Pode exceder-se em trabalho, sexo e prazeres, mas é incapaz de apreciar o que consegue. Sujeito a indiscrições no que faz, com consequências. Excitação imediata e acaba rápido. Descontrole passional. Possíveis acidentes, machucados com instrumentos cortantes, situações ameaçadoras, problemas afetivos. Eu coloquei aqui para a gente tentar ir um pouquinho mais à frente, tá? Que essa Lilith ela está em aspecto tenso com Marte, na casa 7.
tá aqui, ó, Lilith aqui fazendo um aspecto de tensão, caso uma quadratura aqui com Marte. Aí eu coloquei assim, que eu acredito que havia um desafio entre o que ele trazia instintivamente nas atitudes que ele adotava. Por exemplo, Áries tem um impulso e vai com tudo logo de uma vez, mas no caso ele necessitava agir com cautela e estrutura, porque o regente aqui de Áries, ele está justamente aqui, ele é Marte, e Marte está em Capricórnio, então ele não podia sair correndo impulsivamente para as coisas, ele tinha um desafio de estruturar suas atitudes, de agir com responsabilidade, de agir com uma certa cautela, um certo receio, de pensar e procurar concretizar as coisas. Eu coloquei aqui também que ele podia ser muito criativo e ter uma intuição muito forte, né? Lilith em Áries. Áries é fogo, né? Tem ligação com o próprio espírito. Mas o desafio era materializar as coisas que ele intuía, por exemplo, pois muitas vezes não podia fazer sozinho, como gostaria, mas necessitava de colaboração. Por que eu coloquei isso? É porque está na casa 7, tá? Este Marte está na casa 7. Então, possivelmente, para ele estruturar as coisas que ele intuía, que ele criava, ele necessitava da colaboração das outras pessoas. Essa Lilith também está fazendo um sextil com Júpiter em Aquário na casa 9. Júpiter está aqui. A meu ver, Júpiter no elemento ar podia trazer uma grande capacidade de expansão através das ideias e questões de cunho social. Podia expandir esse instinto natural dele e a intuição, no lado positivo. No lado negativo, podia expandir as frustrações, as infantilidades, por exemplo. E como está na casa 10 essa Lilith, vamos ver aqui o que fala da casa 10. Ó. Pode ajudar nas profissões que tratam do abstrato, como arte, literatura ou ocultismo. Favorece vocação em que se use o intelecto ou os aspectos sociais da vida, ou a imaginação criativa, e ainda na área da cura. É importante descarregar a energia na profissão, buscando não a realização material, mas um significado para aquilo que se faz. Frustrações na profissão ou posição social, sensação de inferioridade ou inadequação. Quer dominar e governar, tensão, insatisfação, mesmo com o sucesso profissional e social. Influência de um dos pais, vida incomum, marcada por situações ou escolhas diferentes do padrão. Imagem mítica. Inacessível, aristocrata ou marginal. Conscientiza os outros, provoca catarse. Ação terapêutica. Mudança de profissão, contestações sociais e profissionais, rebeldia, acaba com vida mundana e renúncia. Então tem várias palavras ali que podem auxiliar na interpretação. Mas a gente sabe que essa Lilith vai estar atuando na carreira, na imagem pública dele. Este mapa não é de nenhuma pessoa famosa. Esta pessoa tem Lilith em Capricórnio na casa 10. Então, Lilith em Capricórnio tem a ver com uma ambição compulsiva que pode ser frustrada. Pode fazer qualquer coisa para conseguir suas realizações. Trabalha atrás das cenas para o seu interesse. Tem medo de perder a posição social. Interferências e interrupções profissionais podem acontecer. Escraviza-se em hábitos ou trabalhos, mas tira vantagens dos erros que comete. Possíveis problemas com figuras de autoridade, acusações injustas e antipatia. Usa os outros para proveito próprio, egoísmo. E Lilith na casa 10 a gente já viu, né? É a mesma coisa que a gente viu no outro mapa. Este mapa aqui, ele é o meu mapa, então eu trouxe ele para poder falar o que eu percebo dessa Lilith na minha vida. E o que eu consigo perceber dela tem a ver com a insatisfação. A insatisfação que a gente sente, que muitas vezes você tem aquela área da tua vida funcionando relativamente bem, você vê o teu trabalho dando frutos, por assim dizer, você vê o teu reconhecimento aparecendo, mas no entanto você sente uma insatisfação, que parece que nunca tá bom, nunca chega onde tem que chegar. Então já aproveita e comenta aí aonde que tá a sua Lilith no seu mapa, qual é o signo, qual é a casa e que tipo de influência você sente. Com base aí no vídeo que a gente viu, o que você sente que a sua Lilith está atuando, como que ela está atuando aí
no seu mapa, como que ela atua na sua vida, o que que você sente dela. Então esse foi o nosso vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar e até o próximo vídeo.